Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Me sinto muito feliz, me sinto muito honrado pelo convite que a maestrina Cris me fez para que eu participasse dessa celebração de hoje à noite com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Cremilson, eu sou maestro da Catedral Evangélica de São Paulo, ou da primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Estou participando hoje com vocês dessa celebração aqui de São Paulo e vocês aí de Araraquara. Pois bem, a passagem bíblica que nós leremos hoje para o nosso enlevo espiritual e para a introdução também deste culto está no Salmo 84. É um salmo já conhecido de muitos de nós que já estamos na caminhada cristã. Diz assim o título dele: Saudades do Templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por este dia. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui para uma única celebração, um único culto ao único Deus. Eu aqui de São Paulo, os meus irmãos aí de Araraquara, e nada disso nos impede a fazermos essa celebração. O salmo que lemos agora diz assim: saudades do templo. Com certeza todos nós estamos com saudades de nos encontrarmos, de cantarmos, de aprendermos do Evangelho juntos. Não que em casa não façamos, mas na comunhão dos santos, na comunhão com os presentes, fica tudo tão saudável, edificado. Mas nós queremos essa paciência, que logo em breve nós voltaremos a cantar juntos, a orar juntos, a aprender o Evangelho juntos também. Abençoe, ó Deus, a IPI de Araraquara, a tua igreja, os teus filhos, o pastor, sua liderança. Abençoe, ó Deus, a maestrina Cris, que desenvolve esse trabalho musical na eclesia, na igreja de Jesus. E que juntos façamos um único, somente louvor. Seja conosco durante esta celebração, em que todas as partes deste culto fale ao nosso coração. Essa é a oração que fazemos, agradecidos. Em nome de Jesus, o Messias, nós oramos. Amém. Sei que os teus olhos, bem atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão
Te louvarei, te bendirei, continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará, grande é o Senhor. Tu que vais diante de mim, endireitando caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaças os olhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões, o Senhor liberta os corações, derramada está sua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Tu que vais diante de mim, endireitando caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaças os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões, o Senhor liberta os corações, derramada está sua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Amém. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia.
te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja abençoando a sua vida. Espero que esse culto tenha sido uma bênção até agora com os louvores, com a adoração ao Senhor. E espero que continue sendo bênção agora com a palavra de Deus que vai ser pregada. Eu quero meditar um pouco com você sobre uma experiência que Jacó teve. Isso está registrado em Gênesis capítulo 32 e eu vou ler a partir do versículo 22, que diz o seguinte: Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Bem, essa passagem é uma passagem bem conhecida e nós vamos refletir um pouquinho sobre ela e extrair dela algum aprendizado para a nossa meditação. Mas antes vamos orar, pedir a Deus que Ele fale conosco, que a sua própria voz seja ouvida pelo nosso ouvido espiritual e assim nós sejamos por essa mensagem edificados. Oremos. Pai amado e querido, queremos ouvir Tua voz, Senhor. Que ela ressoe e seja ouvida, Senhor, pelos não os ouvidos naturais, humanos, mas principalmente seja ouvido, Senhor, pelo coração. Que o nosso coração receba a Tua palavra, que ela encontre ali guarida, morada, e essa palavra que é uma semente, Senhor, de transformação, mude o nosso ser, Senhor. Eu te peço a condução dessa mensagem, a Tua direção, para que a minha voz se cale e a Tua se faça ser ouvida aos irmãos e irmãs que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas que nós precisamos entender, para que a gente possa entender um pouco desse texto, é que Deus ele não pode ser envergonhado. Quando qualquer coisa ameaça a vergonha, a honra de Deus, Deus interfere, Deus ele faz alguma coisa. Só que ele faz principalmente antes da possibilidade de ele ser envergonhado. E o Senhor Jesus disse em outro momento que é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles
por quem vêm os escândalos. Nós cristãos temos que fazer tudo o que é possível ao nosso alcance para não envergonharmos Deus, para não envergonharmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente a mensagem a qual nós dizemos que o Senhor Jesus transforma. Se nós sairmos por aí pregando que Jesus é aquele que transforma, que regenera, faz que morra o velho homem, nasça um novo homem, e a pessoa vive do mesmo jeito, isso envergonha o nome de Jesus, isso envergonha a mensagem do Evangelho. As pessoas de fora que não fazem parte da fé cristã, ao olhar para nós e ver que a gente tem uma mensagem transformadora, mas os crentes vivem do mesmo jeito, isso envergonha o Evangelho. Faz com que eles testemunhem contra a gente de que nós somos hipócritas, que nós não vivemos o que pregamos e, principalmente, perde força a nossa pregação por conta de nós estarmos envergonhando, vivendo um tipo de vida que não agrada a Deus e que dá mau testemunho. Então, Deus ele sempre faz alguma coisa para minimizar isso. E nós temos que ser aqueles que buscam estar também sendo trabalhado por Deus para que as nossas vidas condigam com a vida transformada, com essa vida a qual Jesus, Paulo tanto fala nas suas epístolas, né, de que Jesus fez com que ela se transformasse da velha para a nova vida. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17 isso, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas e eis que faz nova todas as coisas. Nós devemos ser novas criaturas, nós devemos refletir o caráter de Cristo Jesus. É fácil entender que nem todo mundo que se converte consegue uma transformação rápida. Que nem todo mundo que adentra a fé cristã, que começa a sua caminhada com Cristo Jesus, tem as coisas assim mudadas da água para o vinho de forma tão rápida. Então é necessário que a pessoa trabalhe o seu caráter, trabalhe o seu comportamento, sua fala, suas atitudes, para que ela se aproxime cada vez mais da pessoa de Jesus Cristo. E o próprio Deus trabalha conosco quando nós somos pessoas difíceis. E é sobre pessoas difíceis um pouco e as não tão difíceis assim que eu quero refletir a partir da vida de Jacó. Porque Jacó era uma pessoa difícil. Ele tinha um caráter forte, uma personalidade forte. Ele tinha um mau caratismo. No entanto, o Senhor triunfa sobre Jacó. E é bom que Deus triunfe sobre as nossas vidas. Porque quando Deus vence numa luta contra nós, nós vencemos com o Senhor. Quando Ele vence o nosso caráter, quando Ele vence aquilo que nós temos de ruim, que dá mau testemunho, isso também é uma vitória para nós. Porque quando o Senhor consegue, de fato, nos quebrar a tal ponto, nos transformar, isso é melhor para nós porque nós vamos estar vivendo segundo o padrão dele. É por isso que Jesus dizia o seguinte, né, lá em Lucas 17:33, quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse salvará. Quando a gente tenta preservar quem nós somos, nós nos perdemos dentro da fé. Mas quando a gente perde aquilo que a gente considera como essencial nas nossas vidas, aquilo que a gente não gostaria de mudar em nós, mas que envergonha o Evangelho, quando a gente perde isso, então a salvação acontece, a transformação acontece. Deus vence e nós vencemos por conta da vitória dele também. Isso é meio paradoxo, mas é assim que o Evangelho nos ensina, que nós venhamos a perder para Deus, que nós venhamos a morrer para nós mesmos, que nós não venhamos a vencer, mas que Deus vença em nós. E foi justamente o que aconteceu com Jacó, né? Jacó ele foi humilhado. Eu vou citar algumas frases aqui de um grande homem do século XVI chamado São João da Cruz. São João da Cruz ele viveu no mesmo período que Lutero, né? Enquanto Lutero estava fazendo a reforma protestante, São João da Cruz estava fazendo uma reforma do homem interior. Ele estava buscando essa transformação cada vez mais. Ele é um homem que buscava transformação através do amor profundo a Deus. Quando ele passava todo tipo de sofrimento, calúnia, ele foi açoitado, preso injustamente.
Então o Senhor Jesus chega para São João da Cruz e pergunta: o que eu posso fazer por você diante de tanta luta, tanta tribulação que você passou por amor a mim? Aí ele disse assim: o amor se paga com amor. Tu me pagaste já com amor salvando a minha vida, e eu estou te pagando agora com amor. Então tudo que ele sofria era por amor de Cristo. E baseado numa fala de São João da Cruz, eu estou inserindo aqui a vida de Jacó. Jacó, ele foi humilhado por Deus. E São João da Cruz dizia isso, que quando Deus humilha muito, é porque ele quer elevar muito uma pessoa. Jacó ia se transformar um dos patriarcas. Ele ia configurar entre aqueles que iam ser chamados Abraão, Isaac e Jacó, os pais da fé no Deus único. Ele ia ser o pai das 12 tribos de Israel. Então Deus ia elevar bastante o nome de Jacó, só que para isso Deus precisava primeiro humilhá-lo. Como diz também no Novo Testamento, o apóstolo diz que aquele que é muito humilhado, mais será exaltado. Então, São João da Cruz está só ali repercutindo um texto bíblico, né? E aí, para que Jacó ele tenha essa transformação, para que ele seja vencido por Deus, primeiro ele precisava voltar às origens e enfrentar o seu passado. Você conhece muito bem a vida de Jacó. Jacó, ele, desde do começo, ele e o irmão dele são gêmeos, né? Ele e Esaú, mas Esaú ele saiu primeiro do ventre da sua mãe, então ele se tornava o primogênito ali de Isaac. Mais tarde, Jacó vai negociar essa primogenitura, ele vai se aproveitar da fome que o irmão tinha e trocar a primogenitura por um prato de lentilhas. O erro claro ali foi do próprio Esaú, que no seu desespero agoniante acabou aceitando um negócio desse, mas ali já demonstrava o caráter de Jacó. Um caráter interesseiro, um caráter ganancioso, aproveitador, usurpador, é assim como ele vai ficar conhecido. Então, por conta desse passado, ele começou a ter uma certa diferença e indiferença ao seu irmão. Em outro momento, quando Isaac queria, abençoar Esaú com a bênção da primogenitura, então ele pede para Esaú primeiro fazer um prato de um alimento bem gostoso, então Isaac ia assim abençoar Esaú. Nesse íntere, quando Esaú sai para caçar e fazer o alimento para seu pai, Jacó, em concordância ali com a sua mãe, ele engana Isaac, ele se faz passar por Esaú e engana Isaac para receber a bênção da primogenitura. Para nós, hoje, essas coisas são muito, às vezes, distantes, nós não compreendemos tanto, mas na antiguidade, principalmente para a cultura judaica antiga, a bênção da primogenitura era algo muito importante. Porque Abraão, Isaac, Jacó, outros homens sagrados da Bíblia, eles também eram uma espécie de profetas. Quando eles abençoavam seus filhos, as falas, aquela profecia da bênção que eles davam a seus filhos, aquilo se concretizava na vida deles. Então, se ele abençoasse com prosperidade, com bom casamento, com vida frutífera, se ele dissesse essas coisas, isso acontecia de fato. Então, eles tinham um interesse muito grande, realmente, em receber essa bênção da primogenitura, porque fazia com que ele tivesse direito a tudo. E, praticamente, os outros filhos não teriam direito a nada. E, por isso, o Jacó ele acaba fazendo esse engodo para seu pai, enganando seu pai para não só, como já tinha enganado o irmão, usurpado ali a primogenitura à base de promessas, mas agora está fazendo isso oficialmente diante do seu pai, enganando seu pai para receber essa primogenitura. E por conta disso, então, esse Jacó, que é um enganador, é um usurpador, ele tinha um passado problemático, ele tinha um passado mal resolvido. Ele precisava dar conta, ele precisava prestar conta, ele precisava resolver esse passado. Porque se ele não resolvesse esse passado, ele não teria paz. Ele não poderia subir para um novo nível do seu caráter.
ele continuaria ainda com as falhas de caráter, continuaria vivendo nos mesmos erros. Então ele precisava voltar ao seu passado, precisava retornar às suas origens, enfrentar esse passado para poder assim ele poder avançar. Uma outra característica dele, além de ele ser um enganador, um usurpador, ele também era uma pessoa que fugia dos problemas. A primeira fuga dele foi justamente fugir do seu irmão, né? O texto de Gênesis 28:10 fala de que Jacó partiu para Berseba e seguiu para Harã. Isso quando ele ouviu que o seu irmão Esaú estava realmente muito irado, estava com muita raiva, estava prometendo até matá-lo por conta desse engodo, desse engano, desses artifícios que ele estava fazendo, Jacó. Seu irmão fica realmente transtornado, querendo até por fim a vida de Jacó. Então ele foge, ele não procura resolver, ele simplesmente prefere fugir a ter que prestar contas dos seus atos, a ter que responder pelos seus atos. No segundo momento também Jacó ele foge do próprio Labão. Ele, quando chega em Harã, ele começa a trabalhar para o seu tio Labão. Ele trabalha primeiro pela mulher que ele está apaixonado, que é Raquel. Aí, no caso, quem engana acaba sendo enganado. A gente acaba colhendo aquilo que planta, né? E Jacó acabou plantando também o engano do tio dele. O tio dele, em vez de dar Raquel como sua noiva, deu a filha mais velha. Aí Jacó teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Depois disso, Deus o continuou prosperando bastante. E chegou um momento, né, que Deus disse para Jacó: agora volta para sua terra. Onde eu vou te abençoar é na terra da promessa, a terra que eu prometi desde Abraão. É interessante que esse retorno para Canaã era um pedido de Deus. Agora, a forma como Jacó voltou não era a forma como deveria ser feita, né? Ele deveria, Jacó, sentar com o tio, resolver as contas, colocar tudo em cima das mesas e se despedir de uma forma pacífica e resolvida. Mas não, ele faz uma nova trama e ele foge do seu tio. Esses textos se encontram lá em Gênesis capítulo 31, o versículo 20 e 21 diz o seguinte: Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. E aí no 21 diz: e fugiu com tudo que lhe pertencia. Então ele, além de ser um usurpador, além de ele ser um enganador, ele também era um fujão. Ele não assumia suas responsabilidades. Ele não tinha maturidade para resolver os seus problemas. Ele preferia fugir delas. Esses caráteres de Jacó, eles são reprováveis diante de Deus, porque mostra de fato que ele é fraco, mostra o quanto ele é imaturo, mostra o quanto ele tem malícia, o quanto realmente ele é aquela pessoa que descreve como um pecador e precisava ser trabalhado essa vida de Jacó. E como Jacó ainda não teve um encontro com Deus transformador, ele continua, mesmo agora nessa fuga de Labão e retornando para Canaã, ele sabe que vai ter que enfrentar o seu irmão. Ele sabe que vai ter que resolver um problema do passado, mas ele não sabe como fazer isso. Ele não tem maturidade para fazer isso. Então ele usa de subterfúgios. Nós usamos subterfúgios no dia a dia para resolver nossos problemas. E ele usou subterfúgio. O primeiro subterfúgio que ele usou, e inclusive é uma coisa que não é nem um pouco boa, ele colocou em risco a vida de outras pessoas. Ele preferiu sacrificar outras pessoas do que a si mesmo. Isso demonstra um caráter de uma pessoa bem reprovável, um caráter ruim, não é de uma pessoa que, para se dar bem, não está nem um pouco preocupado se os outros vão se dar mal. E principalmente coloca de forma proposital essas outras pessoas para se dar mal. Então Jacó, ele estava com as suas esposas, né, com as suas servas, com seus filhos e também com mais alguns ajudantes, funcionários dele que ajudavam a cuidar do gado. Então ele prepara em 2 grupos e manda primeiro o grupo dos empregados na frente. Esse texto de Gênesis 32, 7 e 8 fala sobre isso, né? Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Ele teve medo do irmão, claro,
Ele tinha enganado o irmão dele no passado, as coisas não estavam resolvidas. O irmão dele estava vindo ao encontro dele, segundo nosso texto, com 400 homens. Na cabeça de Jacó, isso queria dizer o quê? Que ele vem para me matar, para cumprir a promessa que ele tinha feito de me matar, né? Então ele, com muito medo, angustiado, ele dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele e também os rebanhos, né? Os bois, os camelos, pois pensou, se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará, né? Então ele manda um grupo na frente, para que Jacó, ali, né, o caso Esaú, já mate alguém ali, já aplaque um pouco a ira dele. A intenção de Jacó era de aplacar a ira do seu irmão. Então você vê que ele está colocando em risco a vida de pessoas, porque ele não consegue resolver os problemas dele, né? Um segundo subterfúgio que ele usa também, né, é de querer dar presente para o seu irmão. Ele quer comprar o seu irmão, ele quer tentar ali, através dos presentes, fazer com que seu irmão deixe de ficar irado contra ele. Ele toma o irmão dele com o caráter que ele tem. E geralmente é isso que acontece. A gente tende a julgar os outros a partir daquilo que nós somos e que às vezes negamos que somos. Jacó era uma pessoa gananciosa, uma pessoa fominha de dinheiro, de prosperidade, dessas coisas. Ele ansiava, por isso que ele enganou o pai, por isso que ele enganou o irmão, para prosperar na vida, né? Então ele achava que Esaú também era uma pessoa gananciosa, ambiciosa, cheia de interesses. Então ele tenta comprar o irmão, então ele manda muitos presentes na frente para o irmão ver se assim, comprado dessa forma, né, o perdoasse. E aí, a terceira coisa que ele vai fazer, aí sim a mais correta, né? Ele vai orar, ele pede ao Senhor em oração, né, que Deus o livre do irmão dele. Então, isso está em Gênesis 32, 9 a 12, mas eu vou ler só o versículo 11 dizendo o seguinte, ó: livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e a mãe dos meus filhos. Então, ele ora ao Senhor, só que nessa oração ele não se confronta com o Senhor. Ele não pede perdão do Senhor, ele não pede para que mude o caráter, ele não pede sabedoria para resolver os seus problemas. Não, ele só pede livramento. Ele nessa oração, que é uma oração muito superficial, ele não se permite ouvir o que Deus quer fazer da vida dele. E aí, por isso, ele só pede, livra, né, a minha vida, livra a mãe dos meus filhos. Mas Deus queria tratar Jacó, Deus queria mudar Jacó, transformar Jacó, fazer com que ele fosse realmente aquele homem que o povo de Israel mais tarde pudesse olhar para ele, olhar com orgulho, de que ele era o patriarca, que ele ia carregar um nome, que seria o nome da nação do povo de Deus. E para isso Deus precisava confrontar Jacó. E aí Deus veio na escuridão da noite para fazer esse confronto. O nosso texto começou com isso, naquela mesma noite. E eu faço um pouco de ressalva na questão da noite, porque, como eu falei no começo, né, São João da Cruz, um homem que trabalhou uma grande e profunda reforma interior, ele escreve um livro sobre a noite escura da alma, onde ele fala sobre os confrontos que ele teve com Deus, onde ele fala desse momento de crise espiritual, de uma luta interna, onde Deus estava mexendo com ele, para que ele pudesse ser transformado. Então ele vai dizer, por exemplo, que o progresso da pessoa é maior quando ela caminha às escuras e sem saber. Ou seja, Deus ele veio naquela hora da noite para enfrentar Jacó, né? Para que Jacó tivesse de fato, né, essa crise espiritual, essa mudança no caráter dele, porque o Jacó, o Israel de Deus, que ia levar o nome de Deus, né, de um Deus único, de que ia levar uma fé poderosa para o mundo inteiro, precisava ser um Jacó transformado, né? E aí nessa luta o Senhor traz o quebrantamento, a luta é para quebrar de fato a alma de Jacó, né? Esse quebrantamento, quebrar a alma de Jacó,
Deus faz isso nas nossas vidas, através de sofrimento, através de dores, de perdas e às vezes de confronto direto mesmo. Deus tem muitas maneiras de trabalhar nas nossas vidas. No caso, por exemplo, de Paulo, Paulo narra que a vida dele, ele passou por muitos momentos difíceis e isso foi Deus tratando ele. Ele diz lá em 2 Coríntios 7,10 que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Ou seja, essa tristeza ocasionada pelo confronto que Deus faz a cada um de nós é para que a gente se arrependa. E o arrependimento é a abertura para a transformação. Então Deus traz esse confronto, a Jacó. E ele vem na calada da noite para fazer isso. No texto de Gênesis 32, 24 fala de que Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele, até o romper do dia. E nessa luta que é espiritual, Jacó está prevalecendo. Mas o Senhor, ele resolve fazer uma mudança de plano. Ele resolve vencer Jacó tocando em Jacó, desconjuntando a sua coxa. E ao desconjuntar a sua coxa, ele está deixando ali uma marca em Jacó. E é com essa marca que Jacó vai entender que Deus tinha misericórdia dele, que Deus tinha graça para a vida dele, que Deus podia abençoá-lo sim, mas que ele precisava, a partir daquele momento, entender que a vida dele não era mais como a do Jacó usurpador. O fato de ele caminhar agora de forma manca é para demonstrar que ele é um ser insuficiente. Ele é um ser que não se autodomina mais, que ele não tem todas as capacidades que ele achava que tinha para viver por conta própria, à parte de Deus. Porque uma das coisas que é muito interessante na revelação da vida de Jacó é que o Deus, o Senhor Todo-Poderoso, era Deus de Abraão, era o Deus de Isaac, mas não era o Deus dele. Ele não considerava Deus como o seu Senhor. Ele chamava esse de o Deus dos seus pais. Quando você vê no capítulo 35, aí sim, Jacó ele chama toda a família e levanta um altar ao Deus, chamando ele de meu Deus. Ele só pôde realmente chamar de seu Deus o Senhor quando o Senhor o confronta. Quando o Senhor o mostra que ele é insuficiente. Que a partir de agora a vida dele, ele tem que caminhar com a ajuda de Deus. Assim como Deus já vinha abençoando ele antes, mas ele não reconhecia todas essas coisas. Ele achava que era um ser capaz, que ele podia com estratégia, com engodo, com engano, vencer na vida. Mas o tipo de coisa que Deus queria para ele não era mais através do subterfúgio que ele ia conquistar, mas era através da própria bênção de Deus. Nas nossas vidas, Deus quer nos confrontar para que a gente seja quebrado também no nosso orgulho, que a gente seja quebrado na nossa vaidade, na nossa soberba, na nossa prepotência, de a gente achar que é alguma coisa. Porque Deus ele quer que nós sejamos dependentes dele, sejamos gratos a ele, porque ele quem nos abençoa em todas as coisas. E principalmente, Deus ele nos quebra para que ele possa nos transformar à imagem do Senhor Jesus Cristo. Uma das figuras de linguagem muito interessantes sobre esse quebrantamento de Deus e essa nova formação de Deus em nossas vidas é quando Deus manda Jeremias descer a casa do oleiro. E ao descer na casa do oleiro, ele percebe o oleiro ali trabalhando e o vaso se quebrando na mão dele. E aí quando o vaso se quebra na mão do oleiro, ele prepara de novo o barro, para refazer o vaso. E aí Deus ensina Jeremias sobre isso, num texto lá de Jeremias 18, 4 a 6, que diz o seguinte: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, veio a Jeremias dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Essa figura de linguagem muito interessante é Deus quebrando Jacó para refazer Jacó. Deus ele permite que dores, sofrimentos, adversidades venham às nossas vidas
para nos quebrar. E quando nós quebramos, ele vai trabalhar ali para que nós sejamos segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala sobre isso, que nós somos predestinados antes da fundação do mundo para sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Ele fala isso lá em Romanos capítulo 8. Então o Senhor ele tem um propósito de nos refazer. Porque quando ele nos refaz para sermos igual à imagem de Jesus, nós vamos melhor glorificá-lo. Nós vamos melhor exaltá-lo. Nós vamos dar bom testemunho. As pessoas, quando olharem para nós, elas vão ver em nós cartas vivas, cartas onde elas vão poder ler a pessoa de Jesus, o testemunho de Jesus em nós. É isso que Deus quer para nós. Então, quando você está sofrendo, está passando por dificuldade, faça como o Tiago disse. O apóstolo Tiago diz: tende por motivo de grande alegria o passar por diversas tribulações, porque a tribulação produz perseverança e aumenta a nossa fé, proporciona a transformação que Deus quer. Né? Então, depois desse confronto que Deus faz a Jacó, ele muda o nome de Jacó. Então, primeiro ele dá o sinal de que ele está quebrando Jacó, tocando na coxa e desjuntando ele. Agora, Deus está também mudando o nome dele, trazendo também essa simbologia da transformação da vida de Jacó. O Senhor Jesus, ele fala lá em Apocalipse que nós todos vamos receber um novo nome. Esse novo nome vai representar o nosso caráter nos céus. Né? Aqui o caráter de Jacó está sendo transformado e o novo nome representa isso. A luta veio à noite e durou até amanhã. E na manhã ele recebe um novo nome. Isso tudo é simbólico para falar do sol, da face de Cristo que resplandece sobre as nossas vidas, nos dando um novo viver, uma nova aurora, uma nova forma de caminhar com Deus. Agora com um novo testemunho, engrandecendo e louvando a Deus através das nossas vidas e não só através dos nossos lábios. Nós somos aqueles que o Senhor, ele colocou o nome dele em nós. Quando nós nos chamamos cristãos, é isso que nós estamos carregando, o nome de Cristo. Nós não podemos envergonhar Cristo. Se a nossa vida ainda não houve esse confronto, essa transformação, que a gente se deixe ser transformado. E que a gente não precise de uma coisa trágica, tão difícil assim para Deus fazer. Que a gente já se abra para Deus para que Ele possa nos mudar. Para que Ele comece a fazer as transformações em nós. Como é que nós podemos fazer isso? Perguntando de Deus. Senhor, o que há em mim? Né? Faça aquela oração do salmista, esquadrinhe meu coração e vê o que há de errado em mim. Aí começa a transformar, começa a mudar, começa a me confrontar, começa a me dizer quem eu sou. Para saber quem eu sou, eu posso saber quem eu devo ser. E o que eu devo ser é segundo Jesus Cristo. É nesse confronto entre quem eu sou e Jesus é que a gente descobre qual é a transformação que nós precisamos nas nossas vidas. Jacó teve essa transformação. Ele se tornou o grande patriarca. No final da vida dele, quando ele estava já no Egito com seus filhos, ele recebe da parte de Deus uma sabedoria tal que ele profetiza sobre a vida de seus filhos e abençoa todos os seus 12 filhos. E ele foi louvado até pelo faraó do Egito, por ser um homem de Deus, um homem de muita fé, um homem de um grande caráter, mas um caráter que precisou ser transformado. Que todos nós sejamos transformados. Não caminhe nesse mundo envergonhando o nome de Jesus. Seja semelhante a Jesus Cristo. E você só pode ser semelhante a Ele, como eu já falei, né? Confrontando o que você é e entre o que Ele é. E aí você sabe o que você precisa fazer na sua vida. E Deus quer te ajudar, Deus quer te abençoar. Ele quer mudar a sua sorte, mudar o seu nome. Amém? Vamos orar ao Deus pedindo que Ele faça isso nas nossas vidas. Pai amado e querido, se nós temos envergonhado o Teu nome, nós pedimos perdão, Senhor. Perdão, Senhor, por muitas vezes a gente viver como igreja, Senhor, não estou falando individualmente só, mas principalmente como igreja,
Muitas vezes nós pregamos o teu nome, pregamos o teu evangelho, falamos do teu amor, falamos da tua transformação, mas muitas vezes vivemos de tal forma que as pessoas lá fora nos chamam de hipócritas. A igreja evangélica, de forma geral, Senhor, no Brasil e no mundo, ela não consegue mais cair na graça do povo. As pessoas criticam as igrejas de todas as formas, por conta do mau testemunho que ela tem dado. E esse momento que nós vivemos tem sido um momento onde isso tem acontecido muito, Senhor. A igreja tem tomado posicionamentos errados diante de tantas coisas. E nos perdoa, Senhor, por isso. E para que a igreja toda seja transformada, nós individualmente precisamos ser transformados. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo faça, Senhor, esse confronto em nossas vidas. Ele fale aos nossos corações o que nós precisamos ser mudado. Qual é o tipo de caráter, qual o tipo de personalidade nós ainda carregamos que traz vergonha ao Evangelho. Para que assim nós possamos fazer aquilo que Jesus disse, que é negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Jesus e o exemplo dele. Nos ajuda nisso. Seja o oleiro, transformando, Senhor, cada um de nós, pois todos nós somos vasos de barro, como disse Paulo, onde em nós reside o precioso óleo do Espírito Santo. Quebra, Senhor, o vaso e refaz novamente um vaso novo para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Mas eu peço, Deus, que Tu esteja abençoando o Teu povo, curando de todas as suas enfermidades, ó Pai. Peço em especial pelos nossos queridos amigos, colegas, ó Deus de ministério, o pastor Aguinaldo, o pastor Ricardo Bento, que por conta do Covid, ó Deus, estão com a sua saúde totalmente abalada. Estão entubados, precisando de aparelho para respirar. Ajuda os teus servos, que eles sejam curados por Ti, que a saúde deles sejam restauradas, que não fiquem sequelas, ó Deus, do Covid, e que logo eles possam estar dando testemunho, Senhor, do Teu milagre na vida deles, e assim o Teu nome seja glorificado na igreja. Abençoa meus irmãos e irmãs, ó Deus, a sua semana que se inicia, abençoa os seus trabalhos, abençoa, ó Deus, a obra das suas mãos. Se eles têm alguma causa, ó Deus, por resolver, que Tu os ajude em tudo, ó Pai. Prospera, Senhor, o Teu povo, sustenta o Teu povo e guarda o Teu povo, Senhor. E o pedido que minha irmã e irmão faz nessa hora, ó Pai, que Tu atenda positivamente. Assim peço em nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém. Receba a bênção do nosso Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as santas consolações do Espírito Santo caminhem convosco, te transformando de glória em glória à imagem de Jesus até que Ele venha. Amém. Amém.
Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força